E agora vamos continuar aqui pelo Brasil atualizando você sobre esse confronto, sobre a escalada de violência nesse conflito entre Israel e o grupo Hamas. Numa conversa agora direto com o professor de Segurança Internacional e Defesa do IBMEC, Christopher Mendonça. Professor, bem-vindo de volta, muito obrigada pela disponibilidade sempre aqui. Eu queria conversar com o senhor sobre esse ponto que está sendo amplamente discutido, inclusive deve ser levado agora para essa conversa do Conselho de Segurança da ONU, que é essa questão da segurança de Israel ter sido pega de surpresa, né? Os próprios soldados israelenses. Nesse conflito nós estamos falando de um grupo, o Hamas, pobre e de uma potência bélica que deveria estar super protegida. Na visão do senhor, o que aconteceu em termos de segurança para que, enfim, o Hamas conseguisse entrar, invadir o território israelense? Bom, Juliana, do ponto de vista da segurança, não há dúvidas de que Israel é sim uma potência militar que tem, inclusive, muitas ferramentas do ponto de vista da vigilância e da inteligência. Então, nesse sentido, foi bastante surpreendente os ataques feitos por parte do Hamas. Mas é importante a gente levar em consideração que, nesses últimos dias, houveram várias celebrações, né, do ponto de vista da cultura judaica que fizeram com que a atenção, né, das forças de segurança do país ficasse um pouco mais difusas. Evidentemente que em outros momentos nós tivemos também ataques em momentos parecidos com esse, talvez a guerra mais sangrenta que nós tivemos entre palestinos e israelenses tenha sido a guerra do Yom Kippur, um dos principais momentos de celebração religiosa dos judeus, no qual Israel foi amplamente atacado por seus adversários. E algo semelhante acontece nesse momento. Inclusive, o início dos bombardeios foi feito durante o Shabat, né, que é o sábado, que é preservado pelos judeus, e é um momento de reflexão, de orações, nos quais talvez o serviço de inteligência não estivesse tão atento quanto se esperava nesse momento. Agora, a gente está falando de uma guerra que é a Guerra do Yom Kippur há 50 anos, né? 1973. E nós estamos falando agora de um momento de tecnologia avançada, né? Por isso, esse questionamento. É claro que circulam agora as teorias da conspiração sobre esse ataque. Estamos acompanhando uma contraofensiva, uma ampliação, então, dessa guerra e do número de mortos, mas ainda fica curioso, né? Há essa curiosidade sobre esse ataque surpresa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como essa segurança ali na fronteira mesmo. A gente está falando após todo esse tempo, 50 anos, com certeza de tecnologia, de câmeras, né, enfim, detectores que devem ser posicionados, estão posicionados ali na fronteira com a faixa de Gaza e que podem ter falhado nesse momento. O senhor falou sobre uma falha possível de observação mesmo, né, de Israel. Bom, Juliana, a faixa de Gaza, né, a fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, ela é altamente monitorada. Há muros, há câmeras, drones, né, combatentes que ficam 24 horas ali monitorando aquela faixa importante territorial. E me parece algo também surpreendente, né, como vários analistas já apresentaram, de que nesse momento tão delicado, né, no momento importante para Israel, que esse serviço de inteligência não tenha observado de uma forma mais efetiva o que estava acontecendo durante a organização desse ataque. Me parece que esse ataque foi organizado já há um período longo, não foi agora, né, que surgiu, diante da grandeza, né, da grandeza do que aconteceu. Ontem, mais de 2.500 mísseis foram lançados contra o território israelense, e isso não é construído do dia para a noite, né? Então, é bastante importante a gente averiguar o que de fato aconteceu com o serviço de inteligência israelense, que é uma referência mundial. Inclusive, tem uma parceria muito forte entre os Estados Unidos e Israel na área de inteligência e de defesa, demonstrando que as principais técnicas e ferramentas tecnológicas são operadas
pelo exército israelense, né? Então, é algo que nos intriga nesse momento e que deve ser investigado de uma forma bastante profunda aí nas próximas semanas. Eu queria agora que o senhor acompanhasse comigo um trecho de uma entrevista, porque o jornalista brasileiro Ayrton Gontol, que vive em Israel há 2 anos, ele relatou à CNN que a mídia local está dando muito destaque a essa falha na inteligência israelense ao não prever esse ataque do Hamas. Vamos acompanhar e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, professor. A mídia israelense tem destacado muito, tem criticado a absurda, a imensa falha da segurança e da inteligência de Israel. É espantoso que não tenham previsto, que não tenham detectado um ataque desses, que veio, como eu disse, por terra, pelo ar e pelo mar, e assim, certamente foi planejado durante um bom tempo, precisou de uma logística, e é um absurdo que a inteligência não tenha percebido que ele aconteceria. Professor de Segurança Internacional Christopher Mendonça continua acompanhando aqui com a gente essas informações. Professor, nós estamos falando dessa possibilidade, então, de um ataque surpresa a Israel pelo grupo terrorista Hamas, mas estamos falando também de uma contraofensiva que acontece tanto ali na fronteira com a faixa de Gaza, quanto em pontos internos de Israel, 8 pontos, muito provavelmente, né? E estamos falando também nesse momento, pensando ali na faixa de Gaza, de civis israelenses que foram sequestrados. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre como vai ser, então, essa contraofensiva. É claro que a gente está observando um aumento e uma escalada dessa violência, mas a gente está falando também de uma contraofensiva dentro do território israelense e também uma contraofensiva que precisa observar esses cidadãos israelenses que foram sequestrados e estão nas mãos do grupo terrorista. Bom, nesse momento, Israel passa por um problema que é bastante importante, que é a ampliação do número de frentes de combate nesse conflito. É costumeiro, é tradicional que Israel tenha apenas uma frente, portanto, ele movimente as suas forças no sentido de atacar o seu oponente, né, de um lado bastante localizado. Agora, nesse momento, o que nós temos é uma ampliação desses números de frentes. Primeiro, nós temos os ataques que estão sendo realizados através da faixa de Gaza, que é um flanco importante nesse momento. Temos também mais ao norte ataques vindo ali de um outro país ali próximo, né? Inclusive o Hezbollah, ele declara que é o autor desses ataques que são feitos ali pela região norte, e também internamente há soldados infiltrados do Hamas. Então, a inteligência e o serviço de segurança de Israel, ele tem que se desenvolver num processo de frentes mais ampliadas, né? O que aumenta a dificuldade das Forças Armadas de Israel de enfrentar esse problema nesse momento. Isso, é exatamente isso, professor. A gente está atualizando, então, essa informação sobre tanques de Israel terem sido vistos na fronteira com o Líbano. Nós estamos falando, então, de uma ofensiva do Hamas, mas também de uma ofensiva desse grupo armado libanês, Hezbollah, ali pela região norte, como o senhor explicou. Queria que o senhor explicasse, então, o posicionamento desses dois grupos diferentes, que são, em alguma, né, tem as suas semelhanças ali, as suas intenções semelhantes, mas qual que é a diferença entre esses dois grupos e onde, estrategicamente, eles estão posicionados? Bom, é importante a gente considerar que os dois grupos, o Hamas e o Hezbollah, são grupos árabes, né? Então, eles têm esse comportamento semelhante, inclusive objetivos políticos semelhantes. No entanto, eles estão localizados em diferentes países, né? Enquanto o Hamas está majoritariamente localizado na faixa de Gaza, onde se concentram grupos grandes de palestinos, o Hezbollah está mais ao norte, né? No Líbano, de onde têm sido realizados diversos ataques, principalmente nessa manhã lá em Israel. Então, nós temos aí duas frentes de batalha, o que dificulta bastante a logística e a preparação, né, dos ataques feitos por Israel, e isso vai ser algo que o Israel vai ter que enfrentar de uma forma bastante contundente aí nos próximos dias. Evidentemente que o que nós esperamos é que a contraofensiva por parte de Israel seja bastante violenta. Israel tem uma tradição de responder
de uma forma bastante violenta qualquer tipo de ataque vindo do exterior, né? Mas ainda assim o que nós observamos é que a dificuldade nunca foi tão clara quanto nós observamos nesse momento do conflito. Professor, nós estamos na expectativa também para uma reunião que deve acontecer hoje pela manhã do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, claro, agora sob o comando do Brasil, né? Temporariamente, mas agora sob o comando brasileiro. Queria que o senhor nos explicasse ou fizesse uma avaliação sobre como deve ser essa resposta internacional para esse conflito que aumentou de maneira extraordinária nas últimas horas. Bom, desde os anos 40, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança tem a atribuição de lidar com assuntos sensíveis, inclusive envolvendo a guerra, né? E nesse momento, nesse mês, inclusive, o Brasil é o presidente, né, aquele que coordena os trabalhos dessa instituição tão importante. O Conselho é formado por 15 países, todos eles têm direito a votar, né, em determinadas resoluções, mas apenas 5 têm capacidade de vetar determinadas resoluções. É por isso, inclusive, que Israel tem se preocupado muito com o posicionamento da China. A política externa chinesa é muito importante diante da capacidade institucional da China de vetar qualquer resolução que eventualmente passe pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil, a despeito de não ter esse poder decisório tão definitivo dentro do Conselho, é um país importante, principalmente em razão da sua tradição, né, no sentido da paz. O Brasil é um país que em poucos momentos se envolveu em guerras internacionais, mas também por ocupar essa posição de centralidade que é de desenvolver a mediação entre os países e, portanto, a diplomacia brasileira deve se preparar nos próximos dias aí para ocupar um lugar de grande destaque na negociação que provavelmente vai ser feita entre os dois lados desse conflito internacional. Inclusive, professor, tinha uma expectativa, né, de Israel de ver uma condenação mais forte do Hamas por parte da China, que é um país visto como amigo. E a gente também teve um posicionamento do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, uma fala que não, na verdade, uma postagem, né, uma nota que não falou exatamente sobre o Hamas. Claro, condenou o confronto, mas não citou o grupo terrorista. Há uma expectativa, então, para que esse posicionamento seja mais forte nas próximas horas por parte do Brasil? Bom, se a gente comparar um conflito que está acontecendo de forma simultânea, que é o conflito lá na Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia, nós observamos que o posicionamento da política externa brasileira é muito semelhante ao quadro entre o Hamas e Israel. O presidente Lula tem evitado ter um posicionamento muito forte, muito contundente, em favor de um dos lados, para tentar, nesse sentido, se apresentar como um país de solução, como um país de mediação, né? Em relação ao conflito na Ucrânia, o presidente Lula não condenou nem a Rússia e nem a Ucrânia, apenas disse que o Brasil tem um interesse muito grande em manter a paz que nos é tão tradicional desde a criação aqui do nosso país. E algo semelhante tem sido feito em relação também a esse conflito em Israel. O presidente Lula não condena de forma nominal o grupo terrorista Hamas, mas já determina, né, já apresenta que o Brasil é um defensor contundente da paz. Espera-se, né, pela comunidade internacional que essa nota, principalmente depois da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, seja uma nota mais contundente, mais clara, demonstrando a discordância por parte do Brasil em relação a esses ataques que são feitos de forma ilegal, do ponto de vista internacional, pelo Hamas. Nós estamos agora com a informação de que Israel matou palestinos, ou pelo menos informa que matou palestinos armados. Tanques, a gente acabou de informar, foram vistos na fronteira com o Líbano, né? Nós estamos falando dessa contraofensiva ao grupo terrorista Hamas, mas também ao Hezbollah nesse momento. Situação bastante complicada. E eu queria que o senhor explicasse, nós estamos falando ali da contraofensiva de Israel, da situação dentro do território israelense, mas também uma situação muito complicada na faixa de Gaza, que sempre foi complicada, mas que agora essa escalada de violência deve ser ainda maior. Queria que o senhor explicasse como que pode ser essa invasão ali israelense na faixa de Gaza e como é que fica a situação política ali da região diante desse ataque. Bom, a faixa de Gaza ela é povoada por pessoas que são terroristas e por uma parte majoritária que não é de terroristas. São palestinos civis que têm as suas vidas, né, bastante
normais. Nesse sentido, há uma preocupação por parte da comunidade internacional de que esses ataques venham atingir essas populações civis que estão lá instaladas em Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu já informou e pediu, né, encarecidamente que as pessoas que não estão envolvidas diretamente no confronto, ou seja, que não são militares, que elas evacuem a região, porque certamente a dificuldade de se direcionar ataques específicos a um grupo terrorista, porque eles não são Estado, não têm, portanto, um território, vai ser bastante clara e, nesse sentido, Gaza se torna um local de bastante instabilidade, um lugar onde não deve ser habitado nesse momento. Evidentemente que há muitas dificuldades para que as pessoas saiam dessa localização, não é tão fácil quanto se imagina sair dali e ir para um outro lugar como refugiado, mas ainda assim a fala do primeiro-ministro de Israel alerta a comunidade internacional para um possível avanço, né, das tropas israelenses ali sobre aquela região de Gaza que, como você mesmo disse, é tão complicada já há vários anos. Muito obrigada, professora. Eu peço que o senhor aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse confronto, sobre a escalada dessa violência nesse conflito entre Israel e Hamas, o grupo terrorista.